Olá pessoal, aqui é a Saki, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu venho trazer para vocês a história de O Único Fazendeiro da Torre. É uma história sobre um rapaz que se encontra preso em uma torre misteriosa que surgiu no meio da cidade e agora precisa cultivar e coletar recursos para sobreviver. Vamos começar? A história começa no meio de uma floresta, onde vários aventureiros estão reunidos. Até que um lindo gatinho mercador chega até eles oferecendo seus produtos. Os heróis ficam empolgados de começo, mas quando percebem que os produtos que o gato tem para vender são legumes e frutas ficam frustrados. Eles queriam comprar armas e poções. O gato então responde dizendo que esperava que os humanos fossem reagir desta maneira, então pede para que eles olhem os status do tomate que são. Aumenta a regeneração de magia em 0,1 por 10 minutos, também decompõe 10 gramas de gordura. A maioria dos aventureiros não ficou muito convencido com esses atributos, mas uma das heroínas ficou muito empolgada com a parte de perder 10 gramas de gordura. Ela então pergunta para o gato se isso funciona de verdade e ele responde que sim, fazendo com que todos fiquem eufóricos para comprar o máximo de tomates possíveis do vendedor gatinho. Um dos aventureiros até pergunta onde o gato conseguiu aqueles itens e sobre quem os fez, porém, o gatinho diz que isso é um segredo. Então, nós deixamos o gatinho vendedor de lado e agora vamos para uma plantação escondida, onde somos finalmente introduzidos ao nosso protagonista, que está terminando de colher mais tomate cereja com seu fofo ajudante coelhinho. Então ele fala para o resto de seus ajudantes, que também são coelhinhos fofos, para encerrarem o dia de trabalho. Com a ajuda de uma abelha que também é sua amiga, aparentemente como todos os animais da fazenda, o protagonista faz um delicioso suco de tomate cereja com mel para ele e todos os seus ajudantes. Neste meio tempo uma missão dos administradores da torre surge, eles também querem o suco com mel. A recompensa da missão é nenhuma e se falhar ele recebe decepção. E eles fazem questão de focar na parte da decepção, então o protagonista fala que vai fazer um pouco para eles depois. Parece que os administradores da torre são bem folgados. Neste momento, o gatinho vendedor volta para a fazenda dando um pulo em cima do protagonista, muito feliz, pois conseguiu vender tudo. O protagonista fica muito feliz e agradece o gatinho que não perde tempo e já sai correndo dizendo que precisa de abastecer para poder voltar a vender os itens novamente para conseguir mais moedas. Ele tem um espírito forte de vendedor esse gatinho, ele vai longe. Então nosso protagonista vai para uma parede e anota mais um dia, totalizando 150 dias que ele está na torre. E temos a introdução de nosso personagem, seu nome é Park Sejun e sua classe é fazendeiro, ele se perdeu ao explorar a torre. Mas aparentemente ele está se saindo bem com seus ajudantes que fazem de tudo por ele e também parecem muito felizes de ter ele ali com eles. Depois começamos uma explicação sobre a torre. Há 10 anos, uma torre com 99 andares apareceu na capital da Coreia. Aliás, não apenas na Coreia. Um total de 100 torres aparecem no mundo todo, em várias cidades diferentes. Cada país explorou o exterior da torre de sua maneira, mas as poucas coisas que conseguiram descobrir era que a torre tinha 990 metros de altura e era feita de um material extremamente resistente. Um dia, pessoas começaram a sair da torre pela parede. Eles simplesmente acordavam e quando percebiam estavam no primeiro andar da torre. Todas as torres estão conectadas a uma. Quando você entra na torre, aparecerá no primeiro andar e deve escolher entre uma classe de mago ou de guerreiro. No segundo andar da torre, monstros começam a aparecer, e conforme os andares são limpos, recompensas podem ser coletadas. Existe até a possibilidade de conseguir um ingresso dourado entre as recompensas coletáveis. Normalmente, ninguém pode entrar e sair da torre além dos assim chamados despertos, que acordam no primeiro andar. Entretanto, com o ingresso dourado qualquer pessoa poderia adentrar a torre, até então somente os despertos poderiam avançar pelos andares. As pessoas ainda não sabem nada sobre a origem da torre, mas como claramente subir a torre e coletar as recompensas trazem a chance da pessoa ficar rica, as coisas começaram a ser controladas por aqueles que davam as cartas. Os despertos criaram uma associação na qual vendiam os ingressos dourados, com o sonho de riqueza para as pessoas, os ingressos eram vendidos a preços altíssimos. E então, voltamos para nosso protagonista. Ele está conversando com uma senhora no caixa de um mercado, enquanto ela reclama que as pessoas arriscam sua vida para tentar ganhar dinheiro, falando sobre a torre. O nosso protagonista concorda com ela, mas após sair do mercado, vemos que ele está economizando tudo o que pode para comprar um ingresso também. Ele não sabe se algum dia vai conseguir juntar tanto dinheiro,
e por alguns segundos pensa em desistir, mas sua determinação não o deixa desanimar e ele continua firme em seu sonho de comprar o ingresso dourado. Então ele olha para os vegetais que comprou e pensa que eles também vão ficar mais caros e ele deveria começar a cultivar. Nosso protagonista então se anima com a ideia de economizar, comprar o ingresso, limpar a torre, ficar milionário e pedir sua idol favorita em casamento. Enquanto tem devaneios sobre seu amor platônico, um buraco negro aparece atrás de nosso protagonista. Ele reconhece das histórias de que os primeiros despertados foram enviados para dentro da torre por buracos negros como aquele. Então nosso protagonista dá um berro, dizendo estar pronto para arriscar sua vida na torre. Então ficam alguns segundos de silêncio e uma situação meio estranha, até que o buraco negro começa a encolher e sumir aos poucos. Nosso protagonista se joga em sua direção em um esforço para tentar passar para dentro da torre e cai de cara no chão. A primeira impressão é de que não funcionou, mas nosso protagonista levanta e vê que está em um lugar diferente. Ele pensa estar no primeiro andar da torre, mas infelizmente ele está em uma caverna, totalmente fechada, com somente uma entrada para a luz do sol que vem de um buraco no meio do teto. Não existe nada ali, além do nosso protagonista, terra, uma pedra e luz do sol. Ele dá um grito de desespero sem entender onde foi parar. Então nós cortamos dali e vamos para o topo de uma torre sinistra. Vemos uma bola de cristal e algum tipo de criatura olhando através dela. A criatura percebe que houve uma mudança na torre, e diz que precisa cuidar disso imediatamente, afinal é isso que um administrador da torre deve fazer. E neste climão, nós terminamos o capítulo 1. Gente, antes de partirmos para o capítulo 2, eu quero pedir para você que está gostando do vídeo até aqui, deixar o seu like e comentar. Se quiser também, se inscreve no meu canal, eu vou ficar muito feliz. A gente começa o capítulo 2 com a lembrança de nosso protagonista de algumas entrevistas que ele havia visto sobre a torre, mas nada do que foi dito era parecido com o que ele estava vivenciando. Nosso protagonista buscou por todos os lados da caverna, não havia nada além de terra e pedras. Ele gritou tanto que até perdeu a voz, mas ninguém veio ao seu resgate. Então, já desidratado e morto de fome, nosso protagonista ouve o alarme de seu celular tocar. Ainda bem que ele é precavido e seu celular estava com bateria, o meu já estaria descarregado. O alarme indica que já se passou um dia desde que nosso protagonista chegou à torre. Ele lembra que ainda tem a sacola com os vegetais que comprou no mercado no outro dia. Na sacola ele tem uma garrafa de água, 27 tomates cereja, 10 cebolinhas, 7 batatas doces com abóbora e uma massa. Então ele começa comendo a massa, mas ainda se sente com fome e decide comer uma batata doce com abóbora. Ele está morrendo de fome e a batata doce parece a melhor refeição do mundo, mesmo estando ainda crua. Ele se engasga com a batata e toma meia garrafa de água para desengasgar. Nosso protagonista entende que tudo agora é uma questão de sobrevivência. Ele não sabe quanto tempo vai ficar na caverna, com muito pouca comida e água para sobreviver. Nosso protagonista é muito esforçado e se anima. Seu sonho era entrar naquela torre e ele não vai morrer deste jeito. Ele vê o resto da massa que sobrou e começa a plantar suas sementes na terra. Desta maneira também ele faz com as outras comidas. Come as folhas das cebolinhas e planta suas raízes. Ele planta também 3 tomates e 2 das batatas doces. O restante ele vai usar para se alimentar. Enquanto se anima com a possibilidade de poder sobreviver com suas plantações, nosso protagonista escuta um barulho no fundo da caverna. Ele fica assustado, pois acha que pode ser um dos monstros que os despertos falaram durante as entrevistas. Quando ele olha pelo buraco da caverna, um eclipse acontece, todo o chão da caverna começa a tremer e um barulho ensurdecedor toma conta de toda a região. Quando ele olha novamente para o céu, nosso protagonista consegue ver um lindo dragão negro planando pelo céu. Porém, antes que ele pudesse notar algo a mais, nosso protagonista desmaia e vemos que um tipo de pó mágico do eclipse caiu sobre suas plantações. Então seu celular toca às 6 horas da manhã seguinte. Eu estou impressionada com a bateria deste celular. E nosso protagonista acorda assustado, pois agora se passaram 2 dias desde que ele chegou na caverna da torre. Ele está com suas costas muito doloridas por dormir no chão e decide se encostar em uma árvore para descansar. Então, nosso protagonista se lembra que não tem árvores na caverna, e quando ele se vira para olhar, percebe que foram suas cebolinhas que cresceram demais. Nosso protagonista não entende como isso é possível, mas ele pensa que pode ser algo relacionado à torre. Ele se lembra de já ter ouvido uma vez que as plantas mudam dependendo de como elas crescem, então algum poder da torre pode ter afetado as cebolinhas. Quando ele vai conferir as demais plantações, ele percebe que elas também já brotaram, mas não pegaram tanto sol quanto as cebolinhas que agora fazem sombra nos brotos.
Então ele decide colher as cebolinhas para o sol chegar nas demais plantações. Com alguma dificuldade, pois as folhas são muito grossas, nosso protagonista termina de colher as cebolinhas e vai experimentar para saber o gosto. Porém, quando ele come, percebe que a cebolinha está muito apimentada e ele sai correndo para tomar água de uma espécie de fonte que até agora eu não sabia que existia na caverna. Ele fica então com beiço de modelo de Instagram, mas percebe que a cebolinha não machucou seu estômago, então provavelmente ele vai se acostumar com o tempo. Ele se senta então na pedra no centro da caverna e vai comer um pouco mais dos legumes que comprou no mercado. Nosso protagonista se sente feliz pelo fato do sol nunca se pôr na torre e então ele se lembra do fato da noite passada. Às vezes o sol é interrompido por um eclipse da lua de cada andar, o que é chamado de lua azul. Entretanto, a lua azul só ocorre a partir do 10º andar da torre, o que faz nosso protagonista ficar confuso, pois ele acredita estar no 1º andar. Além disso, o grande dragão negro visto no dia anterior não parece ser um monstro comum e com certeza não foi uma alucinação. Somos apresentados a uma memória do nosso protagonista, onde ele conta que há 10 anos atrás, quando as torres surgiram, uma das maiores guildas do país chamada Fênix, conseguiu chegar ao 37º andar da torre. Eles guardam todas as informações do andar 30 em diante, porém muita coisa escapou e acabou caindo na internet. Basicamente o que se sabe é que, do 2º ao 10º andar, os inimigos são soldados esqueletos, do 11º andar ao 20º os inimigos são os goblins, do 21º ao 30º é a vez dos orcs e a partir do 31º supostamente começam a aparecer os monstros aranhas. Então voltamos para nosso protagonista que está deitado na pedra observando o céu e pensando que nunca havia ouvido falar antes sobre dragões na torre. Talvez ele tenha chegado em um andar onde nem mesmo os melhores jogadores já chegaram. Até que uma gota cai em seu rosto, ele não entende, pois nunca chove na torre, e de repente ele percebe uma movimentação no alto do buraco da caverna. Ele pensa ser um monstro vindo ao ataque. Porém, quando ele percebe, na verdade, é somente um coelhinho fofo. O coelhinho pula para dentro da caverna, o protagonista fica assustado, é uma altura muito grande mesmo para um coelho e corre para segurá-lo e tentar evitar sua queda, mas no último instante antes de atingir o chão o coelhinho dá um giro no ar e cai suavemente. O coelho ignora completamente nosso protagonista e vai até as cebolinhas. Nas cebolinhas o coelho se vira para nosso protagonista, aponta para a cebolinha e faz um barulho fofo, como se estivesse pedindo. Nosso protagonista entende e corta um pedaço da folha para ele. Eles se sentam para comer e o protagonista diz para o coelho que ele pode comer à vontade. As plantas crescem muito rápido e tem o bastante para os dois. Ele fica um pouco preocupado, pelo jeito ele vai ter de colher 2 vezes ao dia, é muito trabalhoso. O coelhinho parece entender o que o protagonista fala, e dá um grito para o buraco da caverna, e mais um coelhinho chega ao local. Desta vez é um coelho diferente, ele usa avental e trouxe um chapéu e um regador para o coelhinho que tinha chegado primeiro. Gente, eles são muito fofos, eu não tô aguentando. Aqueles 2 coelhinhos, na verdade, são marido e mulher. E agora esse casal fofo vai acompanhar nosso protagonista na caverna já não tão solitária. Desta maneira, com essa fofa adição à história, nós terminamos o capítulo 2. Então é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje. O que vocês acharam da história? Conta para mim nos comentários. Não esquece por favorzinho de deixar o like e se inscrever no canal, tá bom? Eu vou ficando por aqui, beijinhos da Saki.